Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 16 de setembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 43 ao 49. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, que ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou alicerces sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Eu quero continuar pedindo a vocês a oração, a intercessão por esse canal de evangelização. O sistema do YouTube tem bloqueado muitas nossas mensagens, mas é através da oração que nós vamos vencer. Então eu quero convidar vocês para continuar intercedendo para que qualquer projeto do inimigo contra essa missão caia por terra em nome de Jesus e que o poder transformador da palavra de Deus continue chegando nos corações. Hoje nós vamos meditar sobre esse evangelho maravilhoso que vai nos falar de um grande ensinamento do Senhor. Um ensinamento que todos nós cristãos precisamos ouvir e precisamos colocar em prática. E essa palavra é para nós que todos os dias temos a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir e meditar a palavra de Deus. Primeiro, Jesus vai falar com os discípulos que não existe árvore boa que dê frutos ruins e que toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Meu irmão e minha irmã, Jesus está deixando bem claro que nós somos reconhecidos pelos frutos e não simplesmente pela beleza da árvore. É pelos frutos, é por aquilo que nós produzimos mediante a ação do Espírito Santo. Nós somos conhecidos e devemos ser reconhecidos por aquilo que nós deixamos o Espírito Santo fazer em nossa vida e por aquilo que nós fazemos, conduzidos e impulsionados pelo Espírito Santo. Eu sempre medito com vocês aqui sobre o valor de praticar, sobre o valor de viver o que nós ouvimos na palavra de Deus. Porque aquilo que é uma árvore boa, ela não produz frutos ruins. Então é pelo fruto que as pessoas vão olhar para nós. É pelo nosso testemunho de vida que as pessoas vão enxergar em nós se nós realmente somos cristãos. Se realmente a nossa vida está mudando. Se realmente vale a pena ser de Jesus. Então nós devemos colocar isso no nosso coração. Jesus vai além, ele diz, o homem bom
tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau, ele só tira coisas más, porque a boca fala do que o coração está cheio. Essa é uma grande verdade que nós devemos escrever no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Do que nós temos falado nas nossas conversas, no nosso dia a dia, as canções que nós ouvimos, aquilo que nós visualizamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós transmitimos. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o nosso coração está cheio de Deus, nós vamos falar de Deus. Se o nosso coração só tem tristeza e lamentação, nós só vamos lamentar e murmurar. Se o nosso coração está inclinado para o mal, nós vamos falar de maldades. A boca, ela fala daquilo que vem do coração. Então é por isso que todos os dias, quando nós ouvimos aqui a palavra de Deus, nós temos que deixar essa palavra entrar no nosso coração. Sabe quando você recebe uma boa notícia, você quer sair contando para todo mundo? Assim deve ser a palavra de Deus na nossa vida. Nós devemos nos alegrar e deixar essa palavra entrar mesmo na nossa vida. Essa palavra fazer parte do nosso dia. Para que assim, quando as pessoas olharem para nós possamos transmitir o amor de Deus. Até com um bom dia, com um sorriso, com uma palavra, quando alguém chegar para você e contar um problema, você ter uma palavra de Deus no seu coração, para falar, para transmitir, para abençoar a vida do outro. E Jesus fala algo muito profundo, quando ele vai dizer: por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo? Porque se Jesus é o nosso Senhor, nós vamos obedecê-lo. Nós vamos andar no caminho que Ele preparou para nós. Nós vamos fazer a sua vontade, e a sua vontade é mostrada todos os dias, através da sua palavra. Então, não basta chamar de Senhor, não basta demonstrar uma aparência de cristão. É necessário que a nossa vida seja um testemunho das verdades e da transformação que o Senhor tem feito na nossa vida. Não basta dizer para o Senhor que nós o amamos. Não basta dizer para os outros que nós somos católicos, que nós somos cristãos. Nós demonstramos se nós somos, não pela palavra somente, mas principalmente pelas atitudes, pelo nosso testemunho. Irmãos e irmãs, e o quanto o mundo hoje precisa do nosso testemunho. Nós temos que ser cristãos de verdade, nós temos que defender a verdade. Nós não podemos nos conformar com as mentiras e com os enganos desse mundo. O Senhor, Ele nos chama a fazer o que Ele nos manda. Assim nós estaremos de verdade, mostrando que nós somos cristãos, que nós somos seguidores do Senhor Jesus. E aí então Jesus vai colocar na prática, Ele vai dizer: eu vou mostrar a vocês com quem parece aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que constrói uma casa, cava fundo e coloca o alicerce sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática é esse homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que preparou a sua casa sobre uma rocha firme. Porque esse homem sabe que viriam tempestades, que viriam ventos fortes, mas que se a sua casa estivesse firmada nessa rocha, a sua casa não cairia. Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica está fazendo isso, está edificando, construindo a sua vida sobre a rocha, e essa rocha é Jesus.
Essa é a verdade, meu irmão e minha irmã. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos nos fortalecendo. Não estamos edificando a nossa vida naquilo que o mundo ensina. Nós estamos edificando a nossa vida em Jesus. E edificar a vida em Jesus, construir a nossa casa sobre o Senhor Jesus, é construir sobre uma rocha que não se abala e que não deixa a nossa casa cair. E edificar a casa sobre a rocha é preparar para os momentos difíceis, é preparar para os momentos de tribulação, porque é a própria palavra que diz: não sejam somente ouvintes, mas sejam cumpridores, praticantes da palavra de Deus. Porque é a prática daquilo que nós ouvimos que vai nos fortalecer, que vai ser para nós o sustento nos momentos difíceis, que vai ser para nós a segurança de nós não cairmos quando as tempestades vierem, quando os problemas vierem. Nós precisamos meditar muito nisso, se nós temos mesmo lutado para praticar a palavra de Deus. Se nós temos lutado para viver em cima dessa palavra. Se a palavra de Deus é somente uma história, ou se é um propósito de vida para cada um de nós. Edificar a casa sobre a rocha. Edificar a nossa vida na verdade que liberta. Os apóstolos, os santos, os mártires venceram justamente por isso, porque edificaram a sua vida em Jesus. E na hora da tribulação, nas vezes que o inimigo se levantava contra eles, eles tinham a certeza: o Senhor está comigo, eu não vou cair, minha casa não vai cair, minha vida não vai ser destruída, no Senhor eu vou ficar firme. Essa tempestade vai passar e a bênção do Senhor vai vir sobre a minha vida. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso, minha irmã. Por isso, o Senhor nos dá esses sábios conselhos. Sabe, é como o Senhor dizendo: olha, não adianta. Se você ir à igreja todo dia, se você tiver a Bíblia decorada, se você tiver os mandamentos decorados, mas se você não praticar, você está perdendo tempo. Você está edificando a sua casa na areia, sem alicerce, sem base. E aí, na primeira tempestade, na primeira provação, a sua vida vai ruir. Muitas pessoas iam atrás de Jesus, alguns somente pelos milagres e pelos pães. E essas pessoas não estavam edificando a sua casa sobre a rocha. Mas essa mensagem, ela se atualiza hoje na nossa vida de uma maneira tão grande, para dizer que nós precisamos colocar em prática os ensinamentos do Senhor. E é a cada dia, meu irmão e minha irmã. É um processo, a conversão é um processo diário. Mas precisa começar. Nós não podemos adiar, porque o ir à igreja é importante, mas o mais importante é ser igreja fora do templo, é ser igreja no nosso dia a dia. É para isso que nós ouvimos a palavra de Deus, para que no momento que saiamos do templo, nós possamos sair com um propósito. Mesmo que seja difícil, eu vou lutar para viver essa palavra, e as pessoas vão ver diferença na minha vida. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil, minha irmã. Mas também não é impossível. E nós precisamos dessa verdade na nossa vida. Muitas pessoas, muitos cristãos, muitos batizados,
que ainda não vivem a palavra de Deus. Estão perdendo uma grande oportunidade. Muitas pessoas desesperam. Às vezes também por não estar vivendo a palavra de Deus. Porque quando nós lutamos para praticar a palavra de Deus, nós vamos entender que o sofrimento vem, que as tribulações vêm, mas que nós não estamos sozinhos. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E mesmo nas horas difíceis, se o nosso coração está cheio de Deus, nós não vamos lamentar, nós não vamos murmurar, nós não vamos reclamar. O contrário, nós vamos dizer para nós, vamos dizer para as pessoas e vamos dizer para o Senhor: eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que essa tempestade vai passar e a minha casa não vai cair. A minha vida não vai ser destruída, porque eu tenho um Deus e eu edifiquei a minha vida não de acordo com a vontade dos homens, mas eu edifiquei a minha vida, eu estou construindo a minha casa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso, minha irmã. É um grande presente de Deus para cada um de nós. Que essa palavra hoje possa nos inspirar. Que essa palavra hoje possa mexer com o nosso coração. E que possamos desejar, a partir dessa palavra, fazer uma transformação na nossa vida. E começar a praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu quero apresentar a minha vida, a vida de cada irmã, a vida de cada irmão diante do Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque a sua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Dá-nos essa graça, Senhor, de não somente ouvir a sua palavra, mas principalmente de praticar. Que possamos, Senhor, lutar todos os dias para que através da sua palavra nós possamos dar bons frutos, bom testemunho, levar a sua verdade através da nossa vida para aqueles que ainda não te conhecem. E nos ajuda, Senhor, a edificar a nossa vida no Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que tenhamos essa certeza que o Senhor é a base, que o Senhor é o sustento da nossa vida. E à medida que nós edificamos a nossa casa no Senhor, nós temos a certeza que o inimigo não nos derrubará, que o inimigo não nos destruirá, e que nem o vento, nenhuma tempestade, nenhuma tribulação, nenhum sofrimento é maior do que o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, e que essa palavra de hoje, ela possa tocar lá no fundo do nosso coração, e que pelo poder do Espírito Santo, possamos desejar não só ouvir, mas praticar o que a palavra nos ensina. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.